Tem uma pergunta que eu quero tentar responder. Quem a gente vira quando recomeça a vida longe de casa? Eu sou a Bianca Mosquera e esse é o Quem a gente vira, onde eu converso com brasileiros que se reinventaram vivendo fora para entender o que muda na gente quando muda tudo ao redor. Vem comigo. Hoje, Isadora Scorza, brasileira que foi para a Holanda estudar no Erasmus Rotterdam e ficou. Começou a carreira em Employer Branding e Comunicação Interna e em algum momento virou a chave para recrutamento internacional. Hoje ela é Global Talent Acquisition Advisor, já recrutou para mais de 15 países, do Japão à África do Sul, fala 4 idiomas e atualmente lidera a contratação internacional na Insulet. Se você já se perguntou como de fato funciona um processo seletivo fora do Brasil, a Isadora é quem está do outro lado da mesa. Bem-vinda, Isadora, obrigada por estar aqui. Obrigada por me chamar, Bianca, é um prazer poder participar. Eu estou super empolgada, nossa prévia foi incrível. Sim. Então vamos lá. Para começar pelo agora, quem é a Isadora hoje? A Isadora hoje, além de ser recrutadora, é também mãe, porque essa é uma nova skin, que há 8 meses eu venho vivenciando. Acima de tudo, acho que é uma pessoa muito perseverante. Então, acho que até por isso que você falou de virou a chave, por isso que eu consegui fazer essa transição de carreira, mudança de país, e muito perseverante e resiliente. E além disso também parceira, mãe, filha, amiga, e por aí vai. Que legal. E baseada na Espanha hoje, né, Isadora? Hoje na Espanha, exato, aqui em Madrid. E volta comigo para o início. O que te levou para a Holanda? E como que foi a decisão de sair do Brasil para estudar? Sim. Bom, eu sempre tive uma inquietação que eu queria sair do Brasil para ter uma experiência fora. Eu sabia que eu queria ir para a Europa. E depois de um período muito difícil que eu passei no Brasil, passei por um período de depressão. Quando eu saí desse período, eu percebi mais forte ainda que realmente eu queria mesmo dar espaço para sair do país. Eu busquei alternativas, eu fui atrás de curso, porque eu queria fazer o mestrado. Então, eu fui atrás de alternativas, mas infelizmente naquela época, aquilo não cabia no orçamento meu e da minha família, porque de fato é muito caro se você não for um cidadão europeu. Então, eu vi um curso de intercâmbio que se chama Au Pair, que você vai, fica na casa de uma família, ajuda a cuidar dos filhos. E me lancei. Na época eram 26 anos a idade limite, faltava pouquíssimo tempo para completar 26 anos. Eu cheguei na Holanda e eu lembro que meu primeiro mês na Holanda nevou assim, um tanto que não nevava há 20 anos. Ai, foi um super. Fala em choque cultural. Não, choque cultural completamente, choque térmico também, Bianca. Foi tudo assim, sabe? Porque é uma sociedade muito diferente da brasileira. Mas eu tive um ano maravilhoso. Conheci o meu ex-namorado e por isso eu fiquei na Holanda. E aí, no segundo ano já de Holanda, foi quando eu fui fazer o meu mestrado na Erasmus. Eu fui aceita. E aí eu fui fazer o meu mestrado no Erasmus. Então, mas foi assim que eu cheguei para conseguir começar o meu mestrado. Isadora, você começou a tua carreira aqui na Holanda em Employer Branding e Comunicação, inclusive na Danone, né? Nós somos ex-Danoners, nós duas. Sim. Na época você estava na Holanda, eu no Brasil. Em que momento que o recrutamento virou o teu caminho? Olha, tem 2 momentos. Tem um momento que eu conheço o recrutamento e tem um momento em que eu realmente entro no recrutamento. Então, como eu fazia Employer Branding, eu era parte da equipe de recrutamento, mas eu não fazia o recrutamento, né? Porque tem tudo a ver. Então, assim, eu não fazia parte de uma equipe de comunicação. Todos os 5 anos e meio que eu fiquei na Danone, eu sempre reportei para o RH, eu sempre fiz parte da equipe de RH. Então, eu participava, eu fazia estratégia para Campus Recruitment, eu via os recrutadores conversando, eu entendia um pouquinho mais de como era o processo. Eu acho que isso talvez plantou ali uma sementinha em mim, porque o recrutamento virou de fato o meu caminho. Isso foi no ano de 2021, durante a pandemia. Foi um período em que meu contrato não foi renovado, e aí eu aproveitei esse período para fazer uma investigação mais íntima para saber o que é que eu queria fazer. E aí eu percebi que de fato eu queria trabalhar com recursos humanos, mas não sabia ainda o que era. E eu pensei, talvez recrutamento. Então, me conectei com todos os recrutadores que eu conhecia daquela época da Danone ou de outras empresas para perguntar para eles como é recrutamento, o que se faz no dia a dia, quais são os desafios. Você acha que uma pessoa como eu tem um perfil para trabalhar com recrutamento? Então, assim, eu fui fazer todas essas perguntas, fui preparada com a minha listinha de perguntas para eu realmente fazer uma decisão baseada em informação, porque como eu estava
É um momento meio difícil, pandemia, que também, né, quem que estava legal na pandemia? Mas eu estava meio que no olho ali do furacão, então, assim, a grama do vizinho estava parecendo muito verdinha, sabe? Eu acho que quando a gente está na crise, a gente quer sair dela imediatamente, mas não pensa nos 5 passos à frente. Mas eu acho que eu consegui ter essa sobriedade de sair da crise e falar, não, tudo bem, se é recrutamento que eu quero fazer, eu quero conversar com as pessoas que trabalham em recrutamento. E baseado nisso, eu comecei a me candidatar para vagas de recrutamento. Uma pausa para uma recomendação para quem está ouvindo, que Sim. principalmente numa transição de carreira, essa exploração, né, do que é possível. Será que eu vou gostar? Será que eu tenho perfil? Né, checar objetivo, checar opções e Exato. realidade é bem importante. Então, muito legal esse teu aprendizado. Exato, exato. Não, eu acho que isso é importante para qualquer pessoa que queira fazer uma transição de carreira. Eu recomendo, vá fazer uma investigação, vá conversar com as pessoas que estão de fato dentro dessa indústria que você está buscando. Porque às vezes você tem uma ideia muito fantasiosa, simplesmente porque você está num momento ruim e você só quer realmente um escape. Bom, e depois dessa investigação que eu fiz, realmente fui me candidatando para vagas. E entrei numa vaga como coordenadora de recrutamento, então não era como recrutadora ainda. O que eu fazia, gente, era agendamento das entrevistas. Então, assim, como eu queria entrar dentro do recrutamento, eu tive sim que descer um nível, ou às vezes até 2, para eu conseguir entrar dentro dessa área que eu queria. Mas já com um acordo com a minha chefe naquela época de que eu faria a transição para recrutamento, e assim foi feito 2 meses depois. E aí, por isso que eu estou aqui há 5 anos e meio trabalhando com recrutamento. Outra mensagem importante, né, Isadora? A gente conversou na prévia, quanto que transição de carreira também às vezes exige um step back para você conseguir explorar outros lugares que você não tem experiência. Completamente. Então é difícil, né? Mas como você também já tinha feito na tua vida, né? Como jornalista no Brasil, dando um step back, estudando e começando como estagiária em comunicação interna. Exatamente. Então, acho que você teve isso na tua vida profissional, que é muito legal, porque te permitiu, né, explorar outras coisas e também crescer e construir carreira em outros lugares. Eu acho que tem que ir com a cabeça muito aberta mesmo e, igual como você falou, né, você fez a menção do estágio, eu entrei na Danone com 28 anos como estagiária e consegui e fiz por onde para que eles me contratassem. Realmente fiquei 5 anos e meio numa grande empresa multinacional, que isso me abriu portas para todas as outras empresas que eu trabalhei depois. Mas é preciso, às vezes, sim, dar um step back, às vezes 2, às vezes 3, mas você tem que ter o olho, tá ali pensando no objetivo final, sabe? Onde é que você quer chegar? Pensa que isso aí é só um passo de muitos, que você vai chegar lá, mas isso é uma coisa que eu aprendi bastante a fazer. Bem forte em você, que legal. E, Isadora, vamos para as dicas práticas agora, para quem está ouvindo. Você já recrutou para mais de 15 países, né? Do Japão à África do Sul. Sim. O que muda de verdade no processo seletivo fora do Brasil? E o que é diferente do que a gente está acostumado? Sim. Olha, depende muito dos países que você está focando. Mas eu vou falar um pouco da Europa, e que eu acho que talvez seja uma região ali que seja muito cobiçada pelos brasileiros. Eu sei que os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos é um bicho com mais 7 cabeças, porque todo o processo de imigração deles funciona de uma maneira bem burocrática. Falo isso também, para os meus mentorados. Estados Unidos é 2 steps de dificuldade acima da Europa. Sim, a questão de imigração é bem difícil, né? Eu trabalhei como consultora de carreira, né, durante um tempo na Student Careers. E eu percebia que alguns clientes que eu tinha, quando eu estava fazendo o interview prep, eles falavam, ai, não, tal pessoa, eles são um pouco mais secos, né, não fazem tanta piada, ou não tem tanta camaradagem, assim. Então, tem essa questão cultural. Outra coisa também importante pontuar, que realmente tem uma cultura muito forte de business case, então de apresentar um business case dentro do processo seletivo. E outra coisa também, claro, a não ser que você venha de uma top 10 university, né, sei lá, um Stanford, Brown, que seja, geralmente tem uma ênfase maior na tua experiência do que na sua formação acadêmica. Claro, se você for médico, engenheiro, arquiteto, entre outras profissões, você precisa, né, do diploma dentro daquela profissão, porque senão você não vai conseguir operar, você não vai conseguir trabalhar. Mas eu digo, se você estiver na parte mais de business, no geral eu vejo, pelos meus hiring managers que eu já tive durante esses 5 anos e meio,
muitas vezes não tem uma ênfase tão grande. Se você tiver uma top 10, isso aí vai fazer o seu currículo brilhar em qualquer lugar que você estiver no mundo. Mas caso você não esteja, a tua experiência tenha um peso maior. Porque às vezes eu tinha muitos clientes que se preocupavam do tipo assim, ai, mas eu quero trabalhar como business analyst. Ai, mas eu tenho uma graduação em engenharia, será que... Bom, se você já trabalhou como business analyst há 6, 7 anos, eu acho que você sabe fazer o job, você sabe fazer o trabalho. Então, não se preocupe tanto com a formação acadêmica. Concordo. Isadora, e uma coisa que a gente estava também conversando na prévia é que o Brasil, ele é muito organizado por indicação, né? Por rede. Sim. Onde quando você vem para a Europa, para os Estados Unidos ou para a Ásia ou para o Oriente Médio, você não tem mais essa rede que te indica. Você precisa utilizar os meios formais, né, de LinkedIn, de se aplicar em vaga no site da empresa. E eu queria te perguntar, qual que é o erro mais comum que você vê o brasileiro cometendo quando ele vai se candidatar para uma vaga fora, quando ele usa esses caminhos mais formais de se aplicar numa vaga? Olha, eu acho que o erro mais comum é não usar o LinkedIn a seu favor. Porque acontece, eu sei que tem muito conteúdo, o LinkedIn também virou uma rede social e aí as pessoas falam, ai não, cansada do LinkedIn por conta de posts assim, posts assado, mas você tem que olhar para além disso, porque o LinkedIn, ele foi uma plataforma criada para vender, entre aspas, candidatos. É isso, ela está ali para fazer um match entre candidato e empresa. E o LinkedIn ganha muito dinheiro com a licença de recrutador, que é o que eu uso todos os dias para buscar candidato. Ganha muito dinheiro porque é caríssimo uma licença, uma cadeira, né, que eles chamam de seat, é caríssimo. Então, assim, no fundo de tudo aquilo ali que você vê de conteúdo, que talvez você ache que é bobagem que as pessoas estão postando, você tem que entender que a máquina ali ela está querendo vender as pessoas enquanto candidatos para as empresas. Então, o que eu digo de fazer o mau uso? É simplesmente mandar o currículo para a vaga de emprego e rezar e esperar que alguém leia o seu currículo. Não, o que você tem que fazer? Primeiro, se conecte com recrutadores de agência que estão dentro da sua indústria. Então, por exemplo, se você está na área de supply chain, entre em contato com recrutadores que estejam na cidade que você está buscando ou no país que você está buscando, que sejam especializados em supply chain. Mande lá uma mensagenzinha explicando por quê, não precisa ser muito longa, explicando por que você está se conectando com eles. Você vai receber muito não na cara, pode esperar, mas um sim provavelmente você vai conseguir. Outra coisa, se conecte com pessoas que estão pares da indústria dentro desse país que você está, se conecte com eles também. As pessoas gostam de falar sobre si, então de repente pode ser que uma pessoa top conversar com você para falar sobre como que é trabalhar, imagina, você quer ir para a Austrália, então como é que é trabalhar com supply chain na Austrália, em Perth, por exemplo, não sei, estou jogando um exemplo aqui. Entendeu? Conecte com as pessoas. Só mandar o currículo e falar, mas ninguém entra em contato comigo, realmente não vai funcionar. Você tem que usar a ferramenta a seu favor. E outra coisa, otimizar perfil do LinkedIn. Estou falando de palavra-chave, porque a gente usa a palavra-chave para fazer a busca dos candidatos na parte do recrutador. Se o seu perfil não tiver otimizado com as palavras-chave dentro do teu ramo, dentro da tua indústria, você muito provavelmente vai ter pouca relevância dentro do mecanismo de busca. Então, assim, a gente não pode esquecer que o LinkedIn, ele trabalha com algoritmo, então você tem que fazer o algoritmo funcionar ao seu favor também. As pessoas têm o Premium, porque acham que o Premium vai dar mais visibilidade para elas. O Premium não dá mais visibilidade, o Premium te permite enviar mensagens para as pessoas de maneira ilimitada. Então, assim, também essa é uma concepção errada que as pessoas têm, uma impressão errada, né, que as pessoas têm, de que o Premium vai dar visibilidade. Não dá. Teodora, muito boas dicas, adorei. E eu tinha uma pergunta para te fazer sobre o LinkedIn, exatamente. Que é a primeira coisa que você olha? Você acha que o palavras-chave é onde as pessoas deveriam focar? Com toda certeza. Palavras-chave. O que eu indico? Dá uma olhada em cinco vagas de emprego, anúncios, que você esteja cobiçando, ou que sejam, tipo, você falar, nossa, adoraria trabalhar nessas empresas aqui, e dê uma olhadinha quais são as palavras-chave que eles usam. Dê uma olhada na sua experiência e vê onde é que você pode substituir. Não é mentir, é substituir para usar os sinônimos, entendeu? Para você ver exatamente quais são as palavras que o mercado está usando, porque às vezes você está descrevendo sua experiência de uma maneira que ela é genérica, ela não tem nada ali que se destaque. E como eu falei que a plataforma ela é movida pelo algoritmo, ela é mesmo.
Por exemplo, eu faço busca todos os dias por candidatos, né, para a empresa que eu trabalho. Então, assim, a gente começa a busca, tem 10 páginas de resultados. Lá na página 10 é que estão os perfis com menos relevância e geralmente os recrutadores não vão até a página 10, porque a gente já sabe que conforme vai chegando nas páginas finais, é menos relevância que tem. O que a gente quer é que você esteja na primeira, na segunda, na terceira página. Só que isso só é alcançado quantas mais palavras-chave você tiver dentro do seu perfil e outra, quanto mais conectado você tiver com pessoas dentro da sua indústria. Não adianta ter 500 contatos, 600, 1.200 completamente aleatórios. É importante, se você está na área de RH, por exemplo, que você esteja conectado com pessoas e líderes de RH. Isso ajuda a posicionar o seu perfil também. A máquina entende que o seu perfil tem relevância a partir disso. Legal. Teodora, muito legal essas dicas sobre o LinkedIn. Eu recebi de um grupo um prompt para ser usado com AI, para que ele te ajude também a buscar essas palavras-chave com base nas vagas que você tem interesse. Então, você consegue, hoje com o Claude ou com o ChatGPT, setar uma rotina com o teu AI que faz esse processo para você. E hoje já tem formas de fazer isso de maneira muito mais automatizada. Muito mais, muito mais. Não precisa ser como era antes, né? Que você, por exemplo, eu falei, dá uma pesquisada, mas você pode ensinar, né? Com prompt, você pode ensinar e o seu IA a te ajudar a colocar quais são as palavras-chave mais usadas, por exemplo, dentro do seu ramo, dentro da sua indústria, sabe? Tem muitas maneiras de otimizar, mas eu acho que a otimização do LinkedIn e a utilização da ferramenta de maneira proativa, tá? E também, às vezes, criando conteúdo dentro da sua indústria, né? Então, com temas, um thought leadership, alguma coisa assim, alguns temas interessantes, né? Que sejam relacionados com o que você trabalha, também é interessante criação de conteúdo. Isso tudo impulsiona o teu perfil. Que legal. E agora eu queria falar sobre trabalho remoto. Sim, vamos lá. Qual que é a tendência de mercado hoje para o trabalho remoto, especialmente depois do Covid? E as pessoas que querem trabalhar para fora, ficando do Brasil, dá ou não dá? Sim. Então, vamos lá. O trabalho remoto, o que eu observo aqui, eu já fiz recrutamento para a Ásia, enfim, faço muito para a Europa, já fiz bastante para o Oriente Médio, inclusive. Qual é o único país que eu vejo que ainda tem essa tendência muito forte de trabalho remoto? Estados Unidos. Mas você tem que estar nos Estados Unidos, tá? Trabalhar para uma empresa americana estando no Brasil, você vai trabalhar muito provavelmente como freelancer, né? Ou a empresa tem que ter uma entidade legal dentro do Brasil, por uma questão de impostos, né? Porque se você está trabalhando para uma empresa americana ou europeia, por mais de 180 dias, por exemplo, você tem que ter uma residência fiscal dentro daquele país. E então, assim, dentro da Europa, onde eu estou aqui na Espanha, tem muita empresa que exige presencial todos os dias. Já na Holanda, nem tanto, o híbrido já é mais comum. Mas tudo isso para dizer que o remoto 100%, hoje em dia, em algumas regiões, é uma coisa rara. Na Europa é uma coisa rara hoje em dia, ainda é muito mais híbrido. E nos Estados Unidos existe, só que você já tem que estar nos Estados Unidos. Querer trabalhar de uma empresa europeia, estando no Brasil, trabalhando remoto, eu não vejo essa possibilidade, ela realmente não existe por uma questão de impostos. Legal, não dá. Não dá. Isadora, eu queria voltar um pouco para a tua história agora. Você passou anos, né, vendo de perto que faz uma mudança de país dar certo ou não para as pessoas. Quais são os seus ingredientes secretos que você usa vivendo fora? Olha, eu acho que, acima de tudo, muita flexibilidade. Você vai ter que ser muito flexível. Eu, né, por exemplo, eu mudei de carreira, fui para uma vaga que, se a gente olhasse, né, eu estava trabalhando como gerente de comunicação, fui para como coordenadora. É que eu sei que as vagas de coordenadora no Brasil é um pouquinho mais acima, mas aqui na Europa é abaixo, por assim dizer, né? Então, fui um movimento aí, desci uns 2 degraus, uns 2, 3 degraus. Mas eu acho que, assim, acima de tudo, flexibilidade, cabeça muito aberta. Você tem que vir com a cabeça muito aberta. Não dá para você vir para cá com uma mentalidade do Brasil. Não que seja boa ou ruim, tá? Não estou fazendo juízo de valores. Mas não dá para esperar que as coisas funcionem como vão funcionar no Brasil. E, gente, aceitação radical das coisas serem o que elas são. Então, assim, se o processo é dessa forma, se a burocracia nesse país é de maneira X, Y, Z, não adianta ficar dando murro em ponto de faca. É aceitar radicalmente que essa é a minha nova realidade, eu tenho que lidar com ela. Não adianta ficar, porque no Brasil, sim,
mas você fez essa opção de sair do Brasil e essa é a sua nova realidade. Eu acho que com isso, essa aceitação radical e a flexibilidade, cabeça aberta, você sofre menos, sabe? Legal. Eu tô falando isso porque eu já tive a cabeça fechada, não tive a flexibilidade e fiquei dando murro em ponto de faca. Hoje em dia eu aceito as coisas como elas são e fica tudo mais fácil para mim. Que bom. E no fim, a pergunta que dá nome ao programa. Quem é a pessoa que você virou vivendo fora e ela teria existido se você tivesse ficado? Não, eu não sei. Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu não sei o que eu seria se eu pudesse vislumbrar assim um mundo paralelo, sabe, para ver o que seria. Mas eu com certeza não seria a mesma pessoa que eu sou hoje. Eu acho que tudo que eu passei de ter, né, mudança da Holanda para a Espanha, do Brasil para a Holanda, enfim, o estágio aos 28 anos, mestrado, tudo isso que eu passei me fez quem eu sou hoje. Todas as experiências que eu acumulei me fizeram o que eu sou hoje. Mas com certeza eu não seria a mesma no Brasil, isso eu tenho certeza. Que legal, Isadora. E para quem quiser te encontrar, se conectar com você, onde as pessoas te acham? Tá. Então, quem quiser se conectar comigo, quiser conversar, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn. Meu nome é Isadora Escorza. Isadora, adorei conversar com você, adorei suas dicas, sua história. Espero que a gente possa se encontrar em breve na Espanha ou na Holanda. Sim. Muito obrigada por estar aqui e por dedicar teu tempo. Obrigada por ter me chamado, adorei ter participado e eu espero que minhas dicas possam ajudar alguém que esteja escutando, está em um momento de pensando em transição de carreira ou está pensando em sair do Brasil, que minhas dicas possam ajudar de alguma forma. Bom, com certeza. Obrigada por ficar até aqui. Se essa conversa mexeu com você, manda para aquele brasileiro que você conhece que também recomeçou lá fora. Me encontra no Instagram, @BiancaMosquera, e por lá que eu sigo essas histórias. Até a próxima!